Olá, tudo bem, nono ano? Tudo preparadinho? Então ajuste seu som, sua imagem e vamos trabalhar. Lembrando que essa aula é uma aula de revisão. Eu sou o professor JD, professor Dionísio, e nós vamos trabalhar então o material dessa semana. Então vou dividir a tela com vocês para a gente ver exatamente onde é que nós estamos, né, para facilitar o processo. Então, como eu acabei de falar, nós vamos trabalhar revisão e, evidentemente, nós vamos começar falando de mercados comuns. Só que antes disso, eu quero lembrar para vocês o seguinte: nós tínhamos uma coisa chamada Guerra Fria. Na medida em que essa Guerra Fria terminou, nós vamos ter um novo modelo a seguir. A Guerra Fria tinha uma guerra bipolar, ou seja, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos, e os dois dominavam o mundo. Acabando essa bipolaridade, o mundo ficou assim meio sem pai, sem mãe. Então, como é que vai ser a partir de agora? Bom, aí então surgem os mercados comuns. Só que os mercados comuns não são todos iguais. Então, aqui é a definição de termos para vocês saberem. Existe um modelo que a gente chama de zona de livre comércio, onde os países eles eliminam tarifas alfandegárias, eles facilitam o trânsito de mercadoria de um país para o outro, tal, sem caracterizar uma aproximação econômica. Então, isso é zona de livre comércio. Só trabalhar a questão das tarifas alfandegárias. Um outro modelo seria a união aduaneira, que é um pouco mais aprofundado. Então, nesse processo, nessa aproximação, os países definem tarifas iguais, ou seja, tarifas externas, taxas de exportação aduaneira igual. Então, os países vão vender produtos em bloco, por exemplo, junta ali 2, 3, 4 países, tipo o Mercosul, uma união aduaneira. Então, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai vendem em bloco os seus produtos para facilitar o mercado, para ganhar mercado. Um outro modelo seria o mercado comum, em que envolve a livre circulação de produtos, pessoas, essa é a grande diferença, bens, capital e trabalho. Ou seja, o que acontece na Europa, eu posso morar na França, trabalhar na Alemanha, comprar produtos na Espanha, entrar livremente na Itália, em qualquer país do bloco. Ou seja, você vai ter essa liberdade de circulação não só de produtos, mas também de pessoas e bens. Ou seja, eu posso transitar o dinheiro de um país para o outro sem nenhum problema. E a união política monetária seria o estágio mais avançado, onde você vai ter uma moeda única, você vai ter um banco central único, ou seja, como acontece no mercado europeu. Eles têm o euro como moeda única, o banco europeu por trás, né, segurando essa economia toda, e tarifas, cálculo de inflação, até o parlamento da União Europeia, eles têm um parlamento único, né? O Mercosul pensou em chegar nesse nível, mas parou na União Aduaneira, certo? Então, aqui nós temos uma definição a partir de 1990, né? Os blocos se formaram. Então, aqui eu tenho um retrato de 2011, mas não mudou muita coisa. Então, os principais blocos econômicos, né? O NAFTA, o Mercosul, a Comunidade Andina, a União Europeia, a CEI, né, a antiga Comunidade da União Soviética, e os países africanos, eles são os principais. Aí nós vamos ter um grande mercado também, que é o APEC, que nós vamos também discutir, que seria uma aproximação econômica entre dois blocos, né, o bloco dos tigres asiáticos com o bloco do NAFTA. Muito bem. A União Europeia, ela teve uma formação passo a passo, ou seja, hoje são 511 milhões de pessoas, meio bilhão de pessoas nesse grande bloco econômico de 27 países. Só que isso não foi sempre assim. Então, lá no começo, né, quando se formou esse bloco, era bem menos, eram 6 ou 7 países. Depois foi expandindo, né? Então, inicialmente nós tínhamos esses países aqui dessa parte central, depois entrou a Inglaterra, depois a Espanha e Portugal, depois os países aqui do leste foram entrando, né? E continua aderindo, ou seja, ainda tem, digamos, espaço, né? Aqui a Croácia é um dos próximos que vai ingressar no mercado, ou seja, ainda eles estão permitindo novos associados desde que a pessoa se interesse. Então, a União Europeia está com um passo bem avançado, é um país que está se prontificando, melhor, o mercado comum está se prontificando a crescer muito, a ocupar um espaço importante, porém, teve um pequeno probleminha dias atrás, o famoso Brexit. Voltando aqui um pouquinho, o Reino Unido entra no mercado europeu forte, né? Imagina, você vai ter um mercado com Alemanha, França, Itália e Inglaterra por trás, ou seja, 4 das
das 8 maiores economias do mundo, ou seja, um bloco muito forte. Só que, devido ali em 2018, aqueles refugiados que vinham da Ásia e da África entrarem na Europa em grande escala e a União Europeia abrir os braços e aceitar esse povo, os britânicos entenderam que estava vindo muito imigrante de países pobres para o bloco. E aí eles não queriam receber tantos imigrantes assim. Resultado, começa um movimento interno de saída do mercado europeu. BR, britânicos, exit, ou seja, a saída dos britânicos. E aí teve um plebiscito, onde foi aprovado, e toda uma tratativa política, e somente no começo desse ano, né, no começo de 2020, oficializaram a saída deles, né, do bloco europeu. Então, hoje, o mercado europeu conta com um país a menos, que seria o bloco do Reino Unido. Bom, dentro das questões geopolíticas, nós vamos ter algumas importantes hoje para discutir, entre elas o Oriente Médio. E aqui no Oriente Médio, o que se destaca é a presença do petróleo. Então, ou seja, o Oriente Médio é muito importante para o mundo. Ainda querendo ou não, é o Oriente Médio que alimenta o mundo com combustível, né? O petróleo e o gás, né? Que sai dali e vai para o mundo inteiro, né? Bom, aqui nós vamos ter 2 países em destaque, Israel e Irã. O que nós temos de destaque nisso? Eu falei Israel, desculpa, Iraque e Irã. O Iraque, nós tivemos uma ascensão do Iraque muito grande nos anos 90, só que culminou com um descompasso do então presidente Saddam Hussein com os Estados Unidos e com a Rússia na época. Então, ele foi deposto com uma invasão americana ao Iraque, então foi deposto, e o Iraque entra numa guerra civil que até hoje está com problema. Por quê? Porque são vários povos que habitam o Iraque, né? São povos e etnias diferentes, e eles lutam para saber quem deles vai ser, evidentemente, o sucessor de Saddam Hussein, ou seja, quem vai ter o comando do país. Então, uma guerra incessante que culminou no surgimento aqui no norte, no Kurdistão, do Estado Islâmico, que a gente vai ver logo em seguida. Nós tivemos um grande movimento a partir de 2010 nessa região, que foi o que foi chamado de Primavera Árabe. Durante a primavera, vocês sabem que lá a internet ela é controlada pelos governos. A maior parte daqueles países são ditaduras ou ex-ditaduras, então a internet era controlada. Então não havia redes sociais livres, como WhatsApp e outros, assim como a gente usa aqui. Eles faziam o quê? Eles cadastravam como se eles morassem fora do país e tinham, digamos, o WhatsApp, mas com o cadastro da Espanha, da Inglaterra, sei lá, de um outro país. Resultado, eles conseguiram, os jovens, via redes sociais, conseguiram chamar o povo para manifestação na rua. A primeira delas ocorreu em Cairo, no Egito. E aí eles imaginavam que ia ter lá umas 1.000 pessoas aproximadamente, e para surpresa geral teve mais de 100.000 pessoas no primeiro protesto. Isso culminou num debate em todos os países árabes, e em outros países copiaram esse modelo, e que a gente chamou de Primavera Árabe, que fez a queda do presidente do Egito, da Argélia, uma série de presidentes caíram em função desse levante popular. O que os jovens queriam? Derrubar o presidente? Não, eles queriam democracia, eles queriam liberdades, queriam viver como os demais povos do mundo vivem. Eu falei há pouco do Estado Islâmico, então, o Estado Islâmico começa a surgir exatamente com a fraqueza do Iraque. Após a queda de Saddam Hussein, o Iraque perdeu, digamos, o comando, e o povo curdo tentou fazer a independência do que chamam de Kurdistão, que seria exatamente essa parte norte aqui do Iraque. Então, ali se instala o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, eles pensam o seguinte, ali, o avanço do califado, o que seria isso? Na ideia deles, se eles tivessem um governo formado por meio de califas, um califado, eles seriam bem mais fortes, como era no passado. Então, eles começam a criar um movimento de criação de um grande califado, ou seja, a união de todos os países árabes. E aí, no meio dessa disputa civil no Iraque, no meio dessa disputa da independência do Kurdistão, entram terroristas, se instalam ali, utilizam essa guerrilha para se promover e criam o Estado Islâmico, que é sucessor da Al-Qaeda, que é um grande grupo terrorista, ou seja, o Estado Islâmico hoje é um grupo terrorista. Gente, os islâmicos não são terroristas. O povo iraquiano, o curdo, não são terroristas. Terroristas se instalaram ali no meio e criaram o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista, sim. Na península do Indostão,
que era como se chamava antigamente a Índia, nós tínhamos vários povos que habitavam ali e várias concessões, né? Britânicas, portuguesas, ali por diante. E aí, esse menino aqui, com essa cara de anjinho, né? E ele é um cara muito tranquilão, ele faz a independência da Índia. Estou falando de Mahatma Gandhi, sem lutar. Simplesmente o povo indiano cruza os braços e diz: eu não vou mais cumprir regras dos britânicos, os britânicos não tendo mais como dominar, os britânicos vão embora e a Índia fica independente. Então a Índia tornou-se independente e, a partir daí, começou a travar uma disputa com o seu vizinho aqui, que o Paquistão, que também ficou independente, devido a uma região chamada Caxemira, que fica ao norte, dessa região aqui ao norte. Então, a Caxemira ficou ali, metade de cada um, mas os dois queriam ela inteira. Resultado, duas potências atômicas, né, Índia e Paquistão, lutam pela independência, ou melhor, pelo poder, né, dessa pequena região chamada Caxemira. Uma outra discussão está aqui na questão das Coreias. Então, como vocês já viram na aula das semanas anteriores, né, a Coreia nasce a partir da Segunda Guerra Mundial, e aí as duas Coreias, o mundo quer que elas se unifiquem, porém as duas não se unificam porque o presidente da Coreia do Norte, um ditador, ele não aceita essa aproximação com a Coreia do Sul, ele quer dominar a Coreia do Sul e não fazer uma integração. Já a Coreia do Sul aceita a integração, mas aí dizem os norte-coreanos que eles querem dominar. Então, ou seja, devido à teimosia, as Coreias continuam separadas. O mundo todo quer a sua aproximação. Tanto que a gente viu em 2018, né, uma tentativa nuclear, né, da Coreia do Norte de se impor, né, com armas de grande alcance, mas não aconteceu uma guerra, né, e automaticamente as Coreias continuam separadas. Uma última questão geopolítica importante está aqui na Ucrânia. Então, com o fim da União Soviética, os países que existiam ali voltam a existir e automaticamente nós vamos ter um deles que é a Ucrânia, e a Ucrânia é muito ligada à Rússia. Só que o que acontece? A Ucrânia começou a se aproximar do mercado europeu. Lembra que a gente viu no começo dessa aula? Então, a União Europeia tem um mercado forte e a Ucrânia queria pertencer à União Europeia. Os russos não gostaram. E os russos botaram tanques na fronteira e resolveram invadir a Ucrânia e deu uma grande guerrilha. Mas por que eles fizeram isso? Exatamente por isso aqui, ó. Aqui nós temos essas linhas azuis, são os gasodutos e oleodutos russos que passam pela Ucrânia. Então, com medo de perder o controle do gás e do petróleo, os russos resolveram invadir militarmente a Ucrânia para assegurar o poder nesta região. E aproveitaram já para pegar essa península aqui, que é a Crimeia, e anexar a Rússia, né? Então, a Crimeia já pertence à Rússia, só mesmo a ONU ainda não reconheceu, mas já faz parte da Rússia, e, claro, para a Rússia foi estratégico, porque eles vão ter todo esse acesso aqui ao Mar Negro, né, que para navegação, para eles, o controle do Mar Negro é muito importante. Ou seja, uma guerra por uma questão que nem era da Ucrânia, era uma questão russa, né, eles provocaram uma guerra civil nesse país. Então, gente, muito conteúdo, né? Mas seria isso, tá? Espero que você tenha relembrado os assuntos, que revisão é para a gente relembrar, né? Espero que tenha te ajudado para as suas provas. Valeu? Um abraço, então, e até a próxima semana.